Então a gente estava até conversando off, a gente, falando de igrejas, tudo, e os números mostram aí um crescimento, né, da igreja no Brasil, tudo, tanto em quantidade. É, esses dias eu conversando com um rapaz, ele falou, pô, Gu, mas igreja agora tá igual boteco, porque toda esquina tem uma, tal, e nos últimos tempos a gente viu um crescimento exponencial em algumas igrejas de membro, no que diz respeito a membro, essas coisas. O que o senhor acha aí? Esse crescimento é muito voltado mesmo para a fé, para a conversão de pessoas, ou também tem muito sentido do negócio, da prosperidade, de quem está na É. frente enriquecer? Como que é isso aí? Você sabe que eu não vejo que a igreja cresce? Eu não tenho essa visão. Hum. Eu vejo que a igreja incha. Ah, tá. A igreja não cresce. Você tem que pegar a lista de quem é batizado. Filho de pastor, neto de pastor, manda. Não é? A igreja não está crescendo. Pega uma lista assim de 20 pessoas, batizou 150 pessoas. Tá, 150. Quantos que já eram da igreja, já estavam na igreja, lá, nome, lá, 10 vieram, aceitaram Jesus, deram do mundo e tal, e tal. Então, eu acho que a igreja incha. O excesso de igreja, o excesso de igrejas hoje, de igrejas, de denominações, é uma única coisa. É que tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Ah. E por isso que tem essa quantidade de Ô, igreja. pastor, mas tem uma igreja em São Paulo que esses dias batizou 2.000 pessoas. A Debras batiza 2.000, o Belém batiza 4.000. Então, Pega a lista. então tá crescendo. Pega a lista. De quem fica? É gente que. Quem Não, continua? não. É assim, Quem ó. permanece no Não, a lista é evangelho? assim. Quem aceitou Jesus, ou é filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, já era crente, já tá lá, tá. Eu tô falando assim, ó. O cara era. O que você é, irmão? Não era cachaceiro, vim pra igreja, aceitei Jesus, ouvi a palavra, aceitei Jesus, vai vir pra escola dominical, pra todo aquele processo. Batizar filho de crente não é crescimento da igreja. É só um inchaço. É gente que já estava lá e não era batizado e resolveu batizar. Aí eles batizam um monte de gente que está lá na igreja. Não é que ganhou para Jesus. Eu quero saber gente que se ganhou para Jesus. Lá o eunuco da rainha de Candace, tá, o cara aceitou, ouviu a palavra, pum, batizou. Não é gente que estava lá na igreja e resolveu batizar. Que é filho, neto, bisneto, trineto, tataraneto, tetraneto, hexaneto de pastor de não sei quem. É, porque a gente cai até num conceito que é o seguinte, né? As pesquisas saem e o pessoal fala assim, que cresceu o número de cristãos no Brasil, mas parece que as coisas estão piorando. Então, mas cresceu o número de cristão, mas a pesquisa coloca cristão tudo num pacote só, né? Católico, cristão, católico, kardecista, tudo cristão. Os caras colocam tudo num pacote só. Então, seria assim, ó. Por que a igreja. Por que eu falo pra você que a igreja incha? Isso é uma bolha, né? Eu tô dizendo que a igreja não tá pregando o evangelho? Tô. Se é isso que você achou que eu tava dizendo, não é, não acha. É isso que eu estou dizendo. É só sair dos cultos aí. O que prego? Por exemplo, eu prego em várias igrejas aí, faço apelo, não tem ninguém para aceitar Jesus. A culpa é minha? Não, a culpa é de quem me leva. Porque deveria levar alguém para ouvir a palavra. Mas não leva. Faz congresso, é tudo pago. Tudo que tem congresso é pago. O cara que não é crente, eu não sou crente. Aí você fala assim, ô, Carlos Eduardo, vai ter um congresso de igreja lá, tal, você vai, pô, eu vou, vai, tal, fulano e tal. Ah, eu ouvi esse cara na internet. Eu gosto dele. Então vamos, tá? É R$ 150. Não, o cara paga para assistir o jogo, velho, do futebol, ué. Que é mais a praia dele do que para a igreja pagar. O cara não entende. A pessoa que não é crente não entende. O cara tem que pagar para ouvir a palavra. Agora, é um evento pago? Não, esquece. Se for pago, não tem ninguém que vai aceitar Jesus. Entendi. Não tem ninguém que vai aceitar Jesus. E eu não estou falando de conferência e tal, que aí é outra coisa, né? É um seminário, aí é outra coisa. Aí, claro que você não vai convidar um ímpio. Mas o congresso de mulheres, conferência de homens, conferência de jovens, cara, tudo é pago hoje. Faça a lista. Faça o levantamento. Faça uma lista da nossa igreja lá. Tivemos um evento de tal. Aí manda colocar. Quem aceitou Jesus? Ninguém. Reconciliação? Nenhum. Batismo com o Espírito Santo? Não existe. Não tem. Cara, que coisa. E isso aí, você acha, na sua visão, que vem muito. Talvez não é dos líderes isso? É Por claro que exemplo, é. muitos líderes, mas isso não dos novos só, pastor. Porque assim, a igreja, existem líderes, o cara é quase centenário e é líder da igreja. E talvez não acompanhou isso, porque como que pode? Agora, as igrejas novas têm um outro padrão, né? A gente percebe isso, é quase um padrão empreendedor. E aí você fala de cobrar tudo e tal. Mas a igreja tem uma estrutura. Como que não vai cobrar?
as coisas? Como que mantém uma estrutura de uma igreja de 5 mil membros, Então, de a 3 mil estrutura, membros? biblicamente, qualquer estrutura é mantida por oferta. Qualquer estrutura bíblica. Nada foi feito do que tem na Bíblia de dízimo, e sim de oferta. Tabernáculo, oferta. Templo de Salomão, oferta. Templo de Zorobabel, oferta. Tudo é oferta. Por quê? Porque oferta é para manutenção. Quando você vai fazer uma conferência e tal, eu entendo que tem que cobrar uma conferência. Eu concordo. Eu concordo. É uma conferência lá e tal, específica. Beleza. Mas, às vezes, é conferência que não é tem uma temática lá, que vai alguém, que vai lá, que vai ganhar uma apostila, e uma camiseta, um bloco de nota e tal. Não é. Então, fazem uma conferência para cobrar mesmo e tal, para as pessoas irem. Então, assim, além da conferência ainda levanta oferta ainda. Ué, se você já está pagando pela conferência, o certo não deveria nem ter oferta, porque você já está pagando pela conferência. Eu digo em cultos, em congressos normais, não tem ninguém que aceita Jesus. Por quê? Porque ninguém convida ninguém, cara. Quando bateram naquela tal de Aimee lá, que ela fez a música lá, Evangelho de Fariseus, aí os caras, vai fazer o congresso para nós mesmo. Então tá bom, se é pra você, tá tudo certo, Então não pode nem reclamar da música, ela tá falando que tá certo, Tá falando que vocês estão fazendo. Agora, tem gente aceitando Jesus? Tem gente batizada com o Espírito Santo? Tem reconciliação? Tem cura? Não tem. Então, se não tem, de duas uma. Ou o que a gente prega não tá surtindo efeito, ou o que a gente prega não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho tem que ter essas coisas. Tem que ter salvação. Porque mensagem, o que é uma mensagem? O que é uma pregação? Ela consiste em algumas coisas. Primeiro, ela é cristocêntrica. Segundo, ela produz reflexão. Terceiro, ela produz emoção. É que as mensagens de hoje não são cristocêntricas, são de alta ajuda, não é ajuda do alto. Ela não produz reflexão, mas ela produz emoção. Apaga a luz, toca um hino baixinho, a voz do pregador dá uma caidinha, daqui a pouco ele dá uns 4 gritos, e ali ele consegue manipular a massa. É mais PNL do que palavra. Perfeito. Tá? É mais PNL do que palavra. Então as pessoas saem dali confortáveis, porque elas não são confrontadas. Então eu consigo voltar. Eu fiz um desafio esses dias com o Leonardo Salles, para levar na igreja dele lá. Eliseu Rodrigues, Carvalho Júnior, pastor Napoleão Falcão, eu, pastor Silas Malafaia, gente que prega a palavra. De duas uma, ou a igreja deles vazia, ou nunca mais eles vão querer ouvir ele.